Glória a Deus, vamos de palavra de Deus para o teu coração, vamos de live nesta tarde para abençoar você, abençoar sua família, vamos de palavra de Deus, de história bíblica para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Quero convidar você a deixar o que você está fazendo por alguns instantes. Quero convidar você a se assentar na frente desse celular, desse computador e meditar comigo na palavra que será pregada nessa tarde. Rapidamente, eu prometo a você que vai ser uma mensagem rápida, uma mensagem direcionada do coração de Deus para o teu coração nessa tarde. Quero convidar você que participa dessa live. Se você gostar desse vídeo, se essa mensagem falar ao seu coração, eu quero te convidar você a divulgar essa palavra. Eu quero convidar você a me ajudar a divulgar a palavra de Deus ao coração que está sofrendo, àquele que está chorando, àquele que está desanimado. Eu quero convidar você a participar comigo dessa live nessa tarde. Uma tarde fria, um vento frio, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela fala muito forte ao meu coração, ao seu coração, porque a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar a todo dia. Quero convidar você, venha participar comigo, deixe seu nome para a oração, que eu vou orar por você, deixe o seu nome da sua família e nós vamos orar pela sua família. Eu quero convidar você a fazer o seu pedido de oração aí nessa live e nós estaremos orando por você. Quero orar por você, quero orar pela sua família, quero te convidar a prestar atenção no tema dessa live. Você pode estar tão perdido. Você talvez ache que seja tão perdido que Deus não possa te resgatar. Não existe pessoa tão perdida que Deus não possa resgatá-lo. Quero convidar você a participar comigo, a ouvir a palavra de Deus ao seu coração nessa tarde. Quero ler aqui juntamente com você no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. No versículo 12 diz assim: O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Acho interessante essa passagem. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus cita três parábolas para dar entendimento a um só sentido. Ele fala da ovelha perdida, Jesus fala da dracma perdida e ele fala do filho perdido. Ele fala de três coisas que se perderam, mas que quando foram reencontradas, houve grande alegria, houve grande regozijo. A ovelha se perdeu, o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. A dracma se perdeu e a mulher varreu a casa, varreu toda a sua casa e encontrando a dracma, se fez uma alegria, fez festa na sua casa. E a Bíblia fala, no texto também fala do jovem perdido. Acho interessante que aquele pai tinha dois filhos. Aquele pai tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. E a Bíblia diz que aquele filho mais novo, ele chega para o seu pai e ele fala para o seu pai: Pai, eu quero metade da minha herança, eu quero aquilo que me cabe da minha herança, eu quero que o Senhor divide a herança para mim, eu quero a minha parte da minha herança, eu quero que o Senhor divida, faça um inventário dos bens e me dê a minha parte que me cabe. E aquele pai, talvez a Bíblia não fala, sem entender nada, ele pega os seus bens, pega a sua casa, pega o seu dinheiro, pega tudo aquilo que ele tinha e faz uma divisão de bens. Dá o que lhe cabe ao filho mais novo, dá a parte do seu filho mais velho. Ele faz a parte, ele divide os seus bens. Achei interessante que
quando, historicamente falando, que quando o filho ele pede ao seu pai a parte dele da herança, aquele ato de pedir a parte dele da herança, aquele filho estava dizendo ao seu pai que o seu pai estava morto para ele. Porque uma herança só é dividida quando alguém morre. Uma herança, os bens só é dividido entre a família quando aquele possuidor daqueles bens morre. Então é se feito o inventário e divide-se os bens. Aquele filho estava olhando para o seu pai dizendo: para mim o senhor morreu a partir de hoje. A partir de hoje o senhor para mim morreu porque eu quero a minha parte. Aquele filho estava dizendo ao seu pai que para ele o pai havia morrido. E a Bíblia diz que aquele pai pega os seus bens, divide, dá a parte do filho mais novo, entrega para o seu filho, e a Bíblia vai dizer que aquele filho mais novo pega os seus bens, pega o dinheiro, pega a parte dele da herança, ele pega talvez todo o dinheiro que o seu pai havia dado a ele, como parte da sua herança. A Bíblia diz que aquele filho pega e ele vai para uma terra distante. Eu acho interessante que aquele filho, ele estava tão acostumado com a casa da casa do pai, estava tão enjoado da casa do pai, que ele resolveu ir para uma terra distante. A casa do pai já não era confortável o suficiente, a casa do pai não era suficiente para ele ao ponto dele querer uma aventura na vida. Aquele jovem, ele não estava satisfeito com aquilo que estava vivendo, ele queria algo mais. E aquilo que a casa do pai não estava proporcionando para ele. Queria aventura, queria aproveitar a vida, queria aproveitar aquilo que o mundo, a vida poderia lhe oferecer. Aquele jovem, ele me diz ao pai: eu quero a minha parte da minha herança, eu vou aproveitar a vida, eu sou jovem. Talvez aquele jovem, a Bíblia não fala, não dá detalhes do que aquele filho fez com o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante e gastou tudo irresponsavelmente. Foi distante do pai. Se afastou do pai, se afastou da casa do pai, se afastou da família. Talvez o dinheiro era suficiente para curtir uma balada, curtir uma festa, curtir longas noites com mulheres, amigos, balada, bebida, talvez droga. Eu acho interessante que quando você está bem, você vive rodeado de pessoas. Quando você está bem, as pessoas rodeiam você, querem estar com você. Quando você tem dinheiro, as pessoas querem estar do seu lado. Quando você tem um bom carro, as pessoas querem andar no seu carro. Quando você tem uma boa roupa, as pessoas querem estar do seu lado. Quando você está na alta sociedade, as pessoas estão do seu lado. Mas eu sempre digo uma frase, que nos momentos bons, os teus amigos te conhecem, mas nos momentos ruins da sua vida, você conhece os seus amigos. Aquele jovem, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele tinha mulheres, tinha namorada, ele tinha uma vida regalada. Mas a Bíblia vai dizer que se você pegar mais à frente, aquele filho gastou tudo que tinha. Aquele filho gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua herança, tudo aquilo que o pai havia lhe dado, tudo aquilo que o pai, com tanto sacrifício, deu a ele. Ele desperdiçou, jogou fora. Tudo aquilo que o pai havia lhe dado, aquele filho virou as costas para todo o sacrifício que o pai havia dado a ele, para dar aquela boa casa, aquele bom carro, aquela boa vida para ele. Aquele filho, ele vira as costas para o seu pai e vai gastar o seu dinheiro. Só que a Bíblia vai dizer que aquele filho chega em um dado momento que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, meu amigo, acabam os amigos, acabam muitas mulheres, acabam as festas, acabam as batidinhas nas costas. Quando o dinheiro acaba, quando a tribulação vem, as pessoas viram as costas. Aquele que era o seu nome estava no auge, e de repente todo mundo esquece quem você é, esquece seu nome, esquece da onde você veio. As pessoas viram as costas e nem sequer se lembram que você existe. Quando acaba o dinheiro, acabam-se os amigos. Quando você está na pior, ninguém se lembra de estender as mãos para você. Ninguém se lembra de estender a mão para você e dizer: olha, você está precisando de alguma coisa?
Você está precisando de uma cesta básica? Você está precisando de uma roupa? Você está precisando de algum dinheiro para pagar alguma conta? Ninguém se lembra. Todo mundo se esquece porque não tem mais. Você não tem mais retorno a essas pessoas. Achei interessante que quando aquele jovem acabou o dinheiro, ele não tinha mais nada para oferecer para as pessoas. Você só vai entender o valor das amizades quando você não tiver mais nada a oferecer às pessoas. Porque só vão ficar ao seu lado nos momentos ruins aqueles que realmente valorizam a sua amizade. A Bíblia diz que aquele jovem foi e desperdiçou todos os seus bens, desperdiçou todo o seu dinheiro, desperdiçou tudo que tinha, ao ponto de não ter mais aonde morar, não ter casa, não ter lugar para ficar. Ao ponto de que a Bíblia vai dizer que o que sobrou para aquele jovem foi um trabalho de apacentar porcos. Para um judeu, apacentar porcos era a profissão mais humilhante daquela época. Apacentar porcos era a pior profissão que um judeu poderia exercer naquela época. Porque o porco, para um judeu, é considerado até nos dias de hoje um animal imundo, um animal sujo. Um judeu, para você ter noção, ele não come carne de porco. Para um judeu, apacentar porcos é a situação mais degradante que um judeu pode participar. Apacentar porcos é a profissão mais degradante para um judeu. E a Bíblia vai dizer que sobrou para aquele jovem, a única coisa que sobrou para aquele jovem era apacentar porcos. Ao ponto daquele jovem chegar a um dado momento que ele não tinha mais o que comer. Ao ponto dele desejar, a Bíblia vai dizer que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. Aquele jovem chegou a um ponto que ele desejou comer a comida que o porco estava comendo. Não tinha mais nada. Estava no fundo do poço. Não tinha mais amigo, não tinha mais mulher, não tinha mais casa. Aquele jovem chegou ao ponto final da sua vida. Aquele jovem chegou ao limite que ele poderia chegar. Chegou ao ponto que tudo estava perdido para ele. Chegou ao ponto que ele estava tão distante de Deus, estava tão distante do pai dele, que ele não conseguia mais enxergar o seu pai. Talvez você está me vendo essa live e está dizendo assim, eu tomei decisões tão precipitadas na minha vida, eu tomei decisões tão erradas na minha vida, eu fiz coisas tão erradas na minha vida, que eu estou tão distante, me distanciei tanto de Deus, que eu não consigo enxergar a Deus mais na minha vida. Você olha para sua casa, você olha para sua família, você olha para seus filhos, e você diz, eu estou tão distante de Deus, que eu não consigo enxergar mais a Deus. Mas eu tenho uma palavra para você. Você talvez esteja tão distante que você não o enxergue mais. Mas não é porque você está distante de Deus que você não está enxergando a Deus, que Deus não esteja enxergando você. Você pode estar tão longe que você não veja Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja vendo você. Você pode estar tão longe de Deus que você possa dizer assim, não estou vendo Deus mais. Isso não quer dizer que Deus não esteja vendo você. O salmista Davi vai dizer no Salmo 139, ele diz, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no Sheol, se eu fizer a minha cama no inferno, ali o Senhor estará. Não existe lugar tão distante que Deus não possa ver. A palavra de Deus diz, para onde eu fugirei? Se eu fizer a minha cama no profundo abismo, ali o Senhor estará. Você pode estar tão longe, que você não veja Deus, mas Deus está vendo você. Deus está vendo você. Davi vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus é o único que anda no vale da sombra da morte conosco. Existem fases da vida que todo mundo bate nas costas, todo mundo é amigo, todo mundo quer oração, todo mundo quer estar do seu lado. Mas quando todo mundo vai embora, quando você se torna tão distante de Deus, que ninguém mais te vê, e você não enxerga mais a Deus, Deus continua com os olhos dele
em cima de você. Deus continua te olhando, Deus continua te vendo, Deus continua cuidando de você, ainda que você não consiga vê-lo. Deus consegue ver você, ainda que você esteja no poço mais profundo. Deus está dizendo para você: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você pode estar no fundo do poço, mas Deus ainda consegue ver você, ainda que você esteja no fundo do poço. Não existe lugar tão distante que Deus não possa te resgatar. Aquele filho, houve um momento daquele filho que a ficha caiu. Ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou que ele tinha uma casa, ele se lembrou que tinha um pai, ele se lembrou que tinha uma casa, tinha alimentação naquela casa, ele se lembrou que se ele voltasse para a casa do pai, pelo menos como empregado da casa do pai ele poderia ser. Ele olha e diz: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Vou me levantar e vou pedir perdão para Deus, para o meu pai, e vou dizer: pai, me faz de mim seus empregados. Aquele filho caiu a ficha, ele se lembrou que havia um pai que estava esperando por ele. Aquele filho olhou, ele se lembrou, a ficha caiu e ele se lembrou que havia um pai que estava esperando por ele. E aquele pai estava esperando por ele, porque se você ler o trecho, quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, o enxerga de longe, o pai o avista de longe. Sabe o que eu quero dizer para você? Que toda tarde aquele pai saía diante da porteira, talvez numa fazenda, talvez aquele pai saía na porteira e olhava, filho, a expectativa do pai era que o filho voltasse. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino aquele pai dizendo: meu filho vai voltar, eu tenho certeza que meu filho vai voltar para casa, eu tenho certeza que meu filho ainda vai se lembrar que eu tô aqui e ele vai voltar para casa. Porque a Bíblia diz que aquele pai o avistou de longe. Havia uma expectativa no coração daquele pai na volta do seu filho. Existe uma expectativa. Talvez você pecou, talvez você errou, talvez você tomou decisões erradas, talvez você, pelas suas decisões, você se distanciou de Deus, mas isso não quer dizer que Deus se distanciou de você. Isso não quer dizer que Deus não esteja olhando e na expectativa de Deus, Ele está olhando, esperando que você volte e se reconcilie e diga: pai, eu pequei, eu tomei decisões erradas, eu preciso que o Senhor cuide de mim. Talvez você diga: pastor, eu tomei decisões que são irreversíveis. Talvez a decisão seja irreversível para você, mas não é irreversível para Deus. Não existe nada irreversível para Deus, não existe milagre que Deus não possa fazer, não existe cura que Deus não possa fazer, não existe restauração que Deus não possa fazer, não existe milagre que Deus não possa fazer. Ainda que você caia, Deus levanta você. O justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Eu quero que você, nessa tarde, que você abra sua mente, entenda que existe no coração de Deus uma expectativa de que você volte para Ele. Que você volte a Ele em oração, que você se volte a Ele em clamor, em quebrantamento de coração. Há uma expectativa no coração de Deus de que você volte para Ele em oração, em jejum, em quebrantamento, em choro, porque a Bíblia diz no Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Se quebrante diante dele, diga: Deus, eu tomei decisões erradas, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, eu tomei decisões que foram erradas, mas eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida a partir de hoje, que o Senhor restaure a minha vida. Deus é poderoso. Quando aquele filho voltou, aquele pai colocou um anel no seu dedo, simbolizando uma nova aliança. Aquele pai colocou vestes novas naquele filho, simbolizando vida nova. Aquele pai colocou chinelos novos no seu filho, dizendo que uma nova história estava começando. Você pode estar perdido, você pode não saber o que fazer, mas a palavra de Deus é para você nessa tarde: só volte, só volte, só volte para o Pai, só se volte ao Pai. Talvez você fez tudo o que você podia ter feito, mas se volte a Deus nessa tarde, se volte a Ele. Diga: Deus, eu estou perdido, eu estou perdido, eu me distanciei demais do Senhor. E eu tenho certeza que o Deus que restaura vai restaurar a tua vida. Para terminar essa live,
Eu tive um momento do meu ministério que eu estava no auge. Eu estava no auge do meu ministério. Viajava, pregava para todos os lados, pregava em congresso. A minha casa vivia cheia de pessoas pedindo oração. Eu era conhecido como profeta. Todo mundo ia em casa, batia em casa, pedia oração. 3 horas da manhã, meu telefone tocava pedindo oração. As pessoas viviam, meu telefone era o dia todo tocando porque as pessoas queriam oração, as pessoas queriam me convidar para congresso. Mas houve um tempo que Deus escolheu me colocar numa caverna. Houve um tempo que Deus escolheu me colocar no anonimato e todas as pessoas sumiram. As pessoas que me chamavam não chamavam mais, as pessoas que pediam oração não pediam mais, as pessoas que, entre aspas, me queriam bem, não me queriam mais. Houve um tempo que as pessoas se distanciaram. Houve um tempo onde eu vivi um tempo de solidão. Todo mundo se afastou. Mas eu ouvia claramente a voz de Deus dizendo: todo mundo se afastou, mas eu não me afastei. Houve um tempo da minha vida que Deus disse para mim: todo mundo esqueceu você, mas eu não me esqueci de você. Aquieta o teu coração, porque eu ainda vou restaurar a sua vida. Vou restaurar a sua vida financeira, vou restaurar a sua vida sentimental, vou restaurar a sua vida espiritual. E eu quero dizer para você, Deus realmente restaurou minha vida financeira, minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida em todas as áreas. Deus me restaurou. Ainda que aos olhos humanos, as pessoas olhavam para mim e disseram: o pastor Márcio se perdeu. Deus foi fiel e me resgatou. Que essa palavra fique ao teu coração. Apenas volte. Apenas se volte a Deus nessa tarde. Apenas volte o teu coração a Deus. E Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus.